Olá, muito boa tarde para você, boa tarde Rio Grande do Norte. Hoje é segunda-feira, dia 23 de maio. Hoje você vai ver que o Laboratório Central do Estado está sem insumos para analisar casos de arboviroses. Apenas casos graves estão sendo avaliados. Além disso, os agentes de saúde podem, a partir de hoje, entrar nos imóveis que estão fechados para combater focos do mosquito Aedes aegypti. A semana começou chuvosa, mais uma vez em Natal, o que fez mais uma árvore tombar hoje pela madrugada. Dessa vez em Cidade Alta. A árvore caiu e derrubou 2 postes. Levantamento mostra que pelo menos 45 municípios aqui do nosso estado não fazem concurso público há mais de 10 anos. Assunto para Bruno Araújo comentar. Nós também vamos falar sobre um relatório do Fundo Monetário Internacional que aponta que os brasileiros terão uma das maiores perdas de renda entre as grandes economias globais em virtude do fechamento das escolas na pandemia. Começa hoje a programação da Semana da Indústria, evento também que traz diversas ações sociais voltadas para a população. Você também vai ver que Natal, mais uma vez, foi apontada como um dos 10 melhores destinos pelos viajantes. E teve confusão após o jogo de ABC e Atlético do Ceará no último sábado, viu? O técnico Fernando Marchiori vai ter que escalar o time para a próxima partida com 4 jogadores a menos. E apesar da chuva, a segunda edição do projeto Domingo na Cidade reúne centenas de pessoas na Cidade da Criança. Olha, a gente está com um probleminha técnico, a direção está me comunicando aqui e a gente vai precisar fazer o intervalo, mas já a gente volta com mais notícias para você. Agora sim, voltamos com Boa Tarde RN e a gente vai conversar falando sobre o Laboratório Central, o Dr. Almino Fernandes, conhecido como LACEN. Ele está sem insumos para analisar casos suspeitos de arboviroses, dengue, zika e chikungunya. Com isso, apenas os casos graves estão sendo avaliados. Aura Mazda apurou essa notícia para a gente e traz agora mais informações. Boa tarde, Aura. Boa tarde, Elô. Boa tarde a quem nos assiste. É isso mesmo. Infelizmente, trago essa notícia de que o Laboratório Central do Rio Grande do Norte está sem os testes sorológicos para descobrir se os pacientes estão ou não com dengue, zika e chikungunya, essas arboviroses que voltaram com tudo esse ano. Temos um estado de epidemia decretado pelo estado e o laboratório não está fazendo esses testes porque faltam insumos. Os kits biomoleculares, como são chamados, não foram enviados a contento pelo Ministério da Saúde, ou seja, há uma demanda maior, uma procura maior do que os testes fornecidos. E eu conversei mais cedo com Kelly Lima, que é a coordenadora de Vigilância em Saúde da CESAP, e Kelly explicou que esses exames estão sendo feitos, o exame laboratorial está sendo feito apenas para casos graves. Isso significa que pessoas que estão hospitalizadas e com suspeita de dengue hemorrágica continuarão fazendo. Mas os casos em que você vai até uma clínica pública, até um hospital, até uma UPA, e você solicita e o médico solicita esse exame, esse aí você não vai ter acesso neste momento, somente quando esses insumos voltarem, somente quando os kits forem fornecidos normalmente, E a expectativa da CESAP, segundo Kelly, é que por volta de junho ou julho esses kits sejam novamente entregues aqui ao estado e assim o teste voltará a ser feito. Mas enquanto isso, então só caso de suspeita de dengue hemorrágica e pacientes que estão internados em hospitais. Aura, ainda falando sobre arboviroses, a partir de hoje os agentes poderão entrar em imóveis fechados, é isso? É isso mesmo. Hoje, se por um lado temos uma notícia triste, dos testes, agora temos uma notícia que é boa e traz alívio a moradores de locais que estão fechados e são verdadeiros criadouros do mosquito da dengue, zika e chikungunya. Agora, os agentes de endemia, por causa do decreto que estabelece situação de epidemia de dengue, de dengue e de outras arboviroses, fica permitido agora que agentes de endemias eles entrem nos imóveis abandonados sem
necessariamente terem a autorização dos donos. Por quê? O que aconteceu foi que durante a pandemia, até Kelly Lima, a coordenadora de Vigilância em Saúde, também falou sobre esse assunto para a reportagem, de que durante a pandemia ficou, por decreto também, proibido a visita desses agentes de saúde nas residências para tentar evitar justamente a contaminação por Covid, né? Já que vivemos ainda, mas vivíamos uma situação mais crítica de Covid e evitar contaminações. Mas isso aí teve um efeito colateral que está sendo sentido agora. Isso porque, como esses imóveis, muitos ficaram fechados e muitas pessoas não sabem, não possuem o equipamento ou conhecimento suficiente para limpar o seu terreno, evitar com que o mosquito se prolifere. Então, isso causou uma infestação de mosquitos pela cidade. Aí muita gente pergunta, mas e o carro fumacê? Onde é que está o carro fumacê? Também é importante frisar que o carro fumacê ele só mata o mosquito adulto, né? As larvas continuam ali normalmente se proliferando, mas aí agora fica permitido então que esses agentes entrem nos imóveis sem necessariamente ter autorização do dono e que façam a limpeza adequada. Aqui nós estamos, Heloísa, em Tirol, em um prédio onde os moradores denunciaram que prédios na vizinhança estão fechados e com uma piscina, e nós vimos essa piscina com água verde, água suja, sem qualquer manutenção. Isso preocupa essas pessoas, então essa notícia trouxe um pouco de alívio a esses moradores. Eu volto com você, Elô. Muito obrigada, Aura, pelas suas informações. É muito comum, né? Quem mora em prédio normalmente consegue ter essa visão e aí acaba denunciando mais. Mas todo mundo que tem um imóvel, que tem um terreno ali, que não frequenta, né? Não vai com costume, precisa ficar de olho. É a responsabilidade do dono, né? Se o dono não faz a parte dele, quem é que vai fazer? Aí precisa realmente o governo do estado editar uma medida como essa, né? De entrar nesses imóveis, mesmo sem autorização, para poder fazer uma limpeza. E olha, mais uma queda de árvore, viu, aconteceu em Natal. Dessa vez foi durante a madrugada desta segunda-feira, por volta das 3 da manhã, no bairro Cidade Alta. Ninguém se feriu. As fotos mostram que a árvore caiu e ainda derrubou 2 postes de energia. Equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local. Durante o período chuvoso, a quantidade, né, de ocorrências de árvores que oferecem algum risco de cair sobre as casas ou nas ruas aumentam. Por isso, a orientação do Corpo de Bombeiros é para que a população redobre os cuidados. Ao constatar que uma árvore pode cair, ligue imediatamente para os bombeiros pelo telefone 193. E um levantamento do Tribunal de Contas aqui do estado apontou que pelo menos 45 municípios do Rio Grande do Norte não realizam concurso público há mais de 10 anos. De acordo com o TCE, isso aconteceu principalmente em cidades menores. A investigação quer entender como, então, os municípios têm feito para contratar os agentes públicos. O levantamento foi feito a partir do trabalho da Diretoria de Atos de Pessoal do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, que mostrou que pelo menos 45 municípios aqui do estado não realizam concurso público há mais de 10 anos. Do ano 2000 até 2021, foram realizados 256 concursos em diferentes cidades potiguares. O instrumento de levantamento, ele é uma técnica, um procedimento de auditoria para geração de conhecimento, né? Coleta de dados, como foi o caso desse que está sendo divulgado, para a construção de um banco de dados de análise para subsidiar futuras ações fiscalizatórias. Né? O levantamento faz parte do plano de fiscalização anual da Corte de Contas do período 2021-2022. O objetivo foi apurar como se tem dado o ingresso de agentes públicos nos municípios potiguares. A didática utilizada foi simples. Foram disponibilizados questionários para as prefeituras de todo o Rio Grande do Norte no período de 11 de fevereiro a 21 de julho do ano passado. Dos 167 municípios do estado, 139 enviaram respostas e os outros 28 não entregaram os questionários respondidos, podendo, a partir de agora, responder procedimentos de apuração de responsabilidade. O levantamento utilizou como fonte principal os próprios municípios, né? Então, eles responderam, os próprios gestores responderam quantos concursos foram realizados naquele município no período de 2000 a 2021. Então, isso não tem nenhuma penalidade para eles, não tem nenhuma... É até importante para eles próprios conhecerem o seu próprio
o seu próprio quadro de servidores, porque a gente sabe que os prefeitos são mandatos de 4 anos, então pode ser que eles não tenham conhecimento pleno da formação do seu quadro pessoal. Então, evidencia não só para o tribunal, mas também para os próprios gestores e para a sociedade local, como foi formado o quadro pessoal daquele município, né? A partir de agora, o TCE irá enviar o relatório para conhecimento da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, a FEMURNE. Além disso, o documento vai servir para o aprofundamento de casos em que os auditores do órgão julguem merecer ampliação ou mesmo novas auditorias. A qualidade da informação para o Tribunal de Contas, ela vai induzir ações fiscalizadoras de melhor qualidade no futuro, né? Então, essa é a utilidade do levantamento. E com certeza também tem uma qualidade de razoável garantia assim, para a própria sociedade, né? Ter conhecimento de quantos concursos ocorreu naquele município e assim por diante. E a gente continua nesse assunto agora com o Bruno Araújo, que chega aqui no nosso telão para conversar com a gente. Bruno, seja bem-vindo mais uma vez. Interessante, né, esse levantamento. É importante para a gente saber, como foi dito aí na reportagem, como que estão sendo contratados esses agentes públicos, né, que trabalham aí, atuam nos serviços públicos dos municípios do nosso estado e como que está também, consequentemente, a qualidade desses serviços, né? Porque você precisa de gente para trabalhar nos diversos serviços nas prefeituras, na educação, na saúde, serviços urbanos, limpeza. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Ariane. Prazer estar aqui de volta. E esse questionamento, de fato, Heloísa, ele é importantíssimo, porque, como você bem disse, não é possível prestar o serviço público sem o servidor público. Diferente da falácia que algumas pessoas pregam sobre uma grande massa de servidores públicos que abarrotam isso não existe. Inclusive, há um déficit no nível estadual, por exemplo, de servidores. Então, a gente pode falar, por exemplo, da Polícia Militar, da Polícia Civil, e aí, se a gente trata dos municípios, é importante falar nisso, porque, para a execução da política pública, você precisa, por exemplo, de planejamento. Pessoas com capacidade de elaborar projetos e oferecer esses projetos para buscar, por exemplo, recursos junto ao governo federal, junto ao próprio estadual, para se firmar também. E se não tiver servidores qualificados para isso, com a qualificação atualizada, é inviável a realização de projetos. Da mesma forma, quando a gente fala, por exemplo, no atendimento de saúde básica, aquela que funciona no município, se você não tiver equipe para isso, a seringa não aplica o medicamento sozinho, a consulta não pode ser oferecida sem a presença de um médico. Então, o investimento em recursos humanos ele é fundamental para garantir a prestação de serviço público. E tem um outro detalhe, que muitas vezes passa despercebido. A própria previdência de quem já se aposentou depende também da presença desses servidores contribuindo, porque eles contribuem e garantem o pagamento não só de quem já está, mas como também, obviamente, a reserva para que daqui a alguns anos esses servidores possam ter a sua aposentadoria garantida. Então, é uma conjunção de fatores que deve garantir, por exemplo, a prestação do serviço adequado à população, já que a gente questiona muito, ora, para onde vai o nosso dinheiro? Ele precisa ir para o lugar certo e ser gasto da maneira correta. Não adianta só construir o hospital, tem que ter a pessoa. Não adianta ter a pessoa e não ter a qualificação ou não ter o hospital. Bruno, agora mudando de assunto, a gente não poderia deixar também de comentar aqui, né, esse relatório do FMI, o Fundo Monetário Internacional, que aponta que nós, brasileiros, o país como um todo, vai ter uma das maiores perdas de renda entre as grandes economias globais, né, o G20, em virtude do aprendizado incompleto durante a pandemia. Outro abacaxi aí para a gente tentar minimizar, né, os danos ao longo desses próximos anos. Isso, Heloísa. O Brasil, pelas suas dimensões e pelo seu nível de desigualdade, inclusive no aspecto regional, em termos de capacidade de investimento, ele, por natureza, já criaria uma grande dificuldade. Mas, somado a isso, a gente tem que levar em consideração, porque algumas pessoas acabam atribuindo, e de fato em função dos fechamentos. Fechamentos esses que foram necessários para conter a circulação do vírus, quando a gente viu o Brasil ultrapassar, por exemplo, 400 mil mortos. Hoje a gente está com mais de 650
1.000 pessoas mortas em função da Covid. Então, o fechamento era necessário. O problema é que houve o fechamento, mas não houve um planejamento para garantir, por exemplo, o processo de retomada, garantir, por exemplo, se minimizar de fato o impacto da pandemia, oferecendo um ensino remoto com qualidade. De maneira geral, professores não tiveram acesso a equipamento, não tiveram acesso a treinamento para oferecer esse tipo de capacitação e tiveram que se virar para oferecer essas aulas de ensino remoto quando foi possível. Muitos não tiveram essa oportunidade porque, por exemplo, não tinha internet. Os alunos não tinham internet, principalmente da escola pública. A gente tem que levar em conta que parte desses alunos vão ter dificuldade com o básico. Muitos vão para a aula para se alimentar, que foi um outro problema criado pela pandemia. Então, diante desse cenário complexo, eu tenho percebido, se eu não me engano, a gente chegou a comentar isso em edições passadas do jornal, que há uma dificuldade em olhar para frente. Como vamos minimizar esse problema? Já que se fala, por exemplo, que para retomar índices pré-pandemia precisaríamos de 10 anos de realização do trabalho. Mas a gente precisa começar a planejar esse processo. Como? Vamos fazer concurso público, vamos criar novos mecanismos para tentar acelerar o processo de retomada. Um planejamento real. E estamos em ano eleitoral. E em função de estarmos em ano eleitoral, talvez esse tema, ao contrário do que a gente tem visto em muitas situações, ele tenha ficado em segundo plano. Esse tema deveria ser um dos principais debatidos pela sociedade e debatido pelos candidatos, seja na presidência da República, seja em nível estadual. Esse debate precisa acontecer. E aqui só para situar, por exemplo, o governo federal reduziu substancialmente o orçamento da educação nos 3 anos de pandemia. Então, quando foi mais necessário, menos dinheiro se teve, já que ainda precisa se readequar. A gente viu, por exemplo, dinheiro ficar parado. Cerca de 6 bilhões parados no caixa que não foram utilizados. Por quê? Então, esse tipo de situação precisa ser observada. E tanto em nível estadual quanto em nível federal, os próprios municípios. O que não dá é para imaginar que aquelas pessoas foram eleitas para resolver problemas, se amparem nesses problemas para dizer que não tem o que fazer. Por isso também temos visto tantas crianças, tantos jovens, né, deixando de ir para a escola. Nesse ano a gente já mostrou aqui uma queda, né, no número de alunos matriculados. Muitos deles certamente estão nas ruas trabalhando para tentar trazer uma renda também para a família, coisa que piorou também muito durante a pandemia. Obrigada, viu, Bruno Araújo? De nada, Heloísa, e de fato essa ponderação que você faz ela é extremamente pertinente. Muitos estão deixando a sala de aula porque, em função da crise econômica, estão precisando trabalhar. E lugar de criança não é trabalhando. Por mais que seja necessário, é importante que as instituições públicas garantam a presença das crianças na escola. É isso. Obrigada, Bruno. E olha, a Secretaria Estadual de Saúde emite alerta sobre a baixa vacinação contra a gripe e o sarampo. E exportações crescem nos primeiros 4 meses do ano. São alguns dos destaques do dia. Olha só. A Secretaria Estadual de Saúde emitiu um alerta sobre a baixa adesão às campanhas de vacinação contra a influenza e sarampo. As campanhas foram iniciadas no dia 4 de abril há mais de 1 mês e meio e até o momento não atingiram nem a metade do público-alvo. A cobertura do sarampo está em 30% e a da gripe em 26%. Os índices preocupam as autoridades de saúde, já que a meta é vacinar entre 90% e 95% do grupo prioritário. Podem receber a vacina contra o sarampo crianças de 6 meses a menores de 5 anos, além dos trabalhadores da saúde. Para a influenza, todo o grupo prioritário pode ser imunizado, entre eles crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, idosos, professores e trabalhadores da saúde. O Rio Grande do Norte teve um aumento de quase 86% nas exportações nos primeiros 4 meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O bom desempenho foi divulgado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. De acordo com a Secretaria, um dos principais produtos exportados foi o óleo combustível, que representou 48%, ou seja, quase a metade das exportações do período. Ao todo, a balança comercial do primeiro quadrimestre foi de 253 milhões e 700 mil dólares.
E estão abertas as inscrições para o Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania do IFRN, o PROITEC. A ação tem como objetivo intensificar a aprendizagem de estudantes de escolas da rede pública de ensino do Estado. Podem se inscrever no programa estudantes que estejam regularmente matriculados no 9º ano e que tenham cursado todas as séries anteriores em escolas públicas municipais, estaduais e federais. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet na página da Fundação de Apoio ao IFRN. A taxa custa R$ 30. O prazo para se inscrever acaba no dia 17 de junho. Vamos para o intervalo e na volta, Natal de novo entre os melhores destinos de viagem do mundo. E ainda, confusão após partida entre ABC e Atlético do Ceará será problema para o técnico Fernando Marchiori, que agora tem 4 jogadores suspensos para o próximo jogo. A gente volta já. Começa hoje a programação da Semana da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. O evento acontece uma vez por ano e traz no calendário ações voltadas para a população, como é o caso do atendimento médico e odontológico. Os atendimentos médicos e odontológicos começam nesta segunda-feira. Eles serão feitos nas clínicas do SESI de Natal e Mossoró e seguem até o sábado. Serão ofertadas consultas gratuitas para a população em geral. Dentro da área médica nós temos a parte de cardiologia, nós temos ginecologia, oftalmologia, urologia e dentro da área odontológica nós estaremos trabalhando com toda a parte de limpeza bucal, com aplicação de fluo e, se eventualmente houver necessidade, também extração. Os atendimentos fazem parte de uma ação social da Semana da Indústria, evento anual promovido pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. A Semana da Indústria é uma semana comemorativa do Sistema FIERN. Todo ano nós realizamos uma semana de palestras, atendimentos, produtos do Sistema FIERN em condições especiais de preço, né? E a gente procura também, dentro dessa oportunidade, levar as pessoas para dentro das nossas unidades operacionais para que elas conheçam efetivamente quais são as prestações de serviço que realizamos, os nossos cursos, e também gerar um atendimento social. O Sistema FIERN tem sempre essa preocupação de estar ajudando a sociedade do nosso estado e este ano nós estamos levando 5.000 atendimentos sociais, especialmente na área médica e odontológica para a população do modo geral. Os agendamentos começaram na semana passada pelo site da FIERN e seguem até o sábado. O superintendente do SESI explicou que é importante ficar atento aos horários de funcionamento das clínicas. Quem tiver interesse é buscar o nosso site lá da FIERN, www.fiern.org.br/Semana da Indústria. E os atendimentos eles começaram hoje, das 14 até as 20 horas, de segunda a sexta, e no sábado será das 8 até as 12, com 1 hora de intervalo, voltando das 13 até as 17 horas. A programação da Semana da Indústria ainda inclui outras ações, como palestras, rodadas de negócios, apresentação cultural e ofertas de descontos em serviços oferecidos. O calendário de eventos pode ser consultado no site da FIERN. Agora tem um recado especial para você. Que tal um reforço no seu orçamento? R$1.000 te ajuda? Com empréstimo pessoal com débito na conta de luz da Realize, você consegue e de forma muito rápida e sem complicação. Acesse já pelo site que está na tela e se cadastre www.realize.com.br. Basta ter uma conta de energia no seu nome. O dinheiro é liberado em até 24 horas na sua conta. Sim, em até 24 horas e sem burocracia. É um empréstimo para todas as pessoas, inclusive para negativados. Isso mesmo, empréstimo para negativados. E o melhor, sem comprovação de renda, sem complicação. Tudo 100% digital. Você pode contratar sem sair da sua casa. O pagamento será debitado diretamente na sua fatura de energia. Não tem mais facilidade do que isso, né, para conseguir o dinheiro que você precisa. Acesse agora pelo site que está aí na tela, www.realize.com.br, se cadastre e receba o contato de um dos nossos consultores. Precisou? Pode contar com a Realize.
E pelo segundo ano consecutivo, Natal foi considerada pela plataforma TripAdvisor como um dos 10 melhores destinos, segundo os usuários do site. A capital potiguar divide o prêmio à escolha do viajante com importantes cidades ao redor do mundo, mas é a única cidade da América do Sul. Nila e Maria das Graças são de Belo Horizonte e vieram passar férias em Natal. As duas tiveram excelentes recomendações da cidade. Queria conhecer aqui, né? Eles falam que Natal é uma cidade muito bonita. Foi indicação, mas eu já estava pensando em vir porque como eu já conheço Maceió, João Pessoa, Foz do Iguaçu e já tinha me falado que Natal é muito bom, então assim, já estava querendo vir mesmo. Já faz um tempo que Natal vem despontando nas escolhas de turistas de todo o Brasil e de fora do país. O destino é o sonho de muita gente que almeja passar as férias curtindo as belas praias e os inúmeros roteiros disponíveis por aqui. Não à toa que pelo segundo ano consecutivo, a capital potiguar constou no prêmio A Escolha do Viajante da plataforma TripAdvisor, que permite que os usuários indiquem lugares e avaliem destinos e experiências. A capital divide a conquista com outras importantes cidades ao redor do mundo. Para a secretária de Turismo do Rio Grande do Norte, o destaque de Natal abre ainda mais as portas do turismo local. O Rio Grande do Norte, estando nesse cenário aí pelo segundo ano, né, dividindo esse prêmio como Tulum, no México, como destinos como Ibiza, na Espanha, é muito importante para o turismo do Rio Grande do Norte. Isso quer dizer que a nossa promoção está fazendo o trabalho correto. Além da boa visibilidade de Natal na plataforma TripAdvisor, outros fatores devem movimentar o turismo da cidade nos próximos meses. Estamos agora lançando em vários lugares, né, os novos voos que vão acontecer agora a partir de junho, da última semana de junho. Teremos voos direto para cá de Curitiba, de Porto Alegre, de Goiânia, Campinas, também de Belo Horizonte pela Gol, de Cuiabá pela Azul, além daqueles voos que a gente chama de alta temporada, fretamentos que teremos de várias outras regiões do Brasil. O estado tem focado em campanhas e eventos que divulguem ainda mais os destinos Natal e Rio Grande do Norte. A expectativa é que até o final deste ano o número de visitantes cresça ainda mais, movimentando toda uma cadeia turística importantíssima para o desenvolvimento local. Trazendo cursos de capacitação não só para os gestores municipais, mas também para os atores do turismo, para aqueles trabalhadores que atendem aos turistas, para que eles tenham realmente mais confiança e consigam atender cada vez melhor o turista que chega ao nosso estado. Gostei muito e recomendo. Vamos de futebol agora. O América ficou no empate em 0-0 com o São Paulo da Paraíba no último sábado na Arena das Dunas. Com isso, o Alvirrubro segue em quinto lugar no Grupo C com 9 pontos. Já o Globo, que não venceu nenhuma partida até aqui, perdeu de 2-1 para o Crato e está em último lugar no mesmo grupo do América. Já o ABC, apesar do gramado ruim no estádio Ronaldão, conseguiu vencer o Atlético do Ceará na cidade de Pacajus pela Série C do Campeonato Brasileiro por 1-0. O gol só saiu no segundo tempo com o Gustavo. Apesar dessa vitória, o ABC tem agora 4 jogadores suspensos para a próxima partida. Eric Varão recebeu um cartão vermelho nos acréscimos e os laterais Alisson e Felipinho acabaram expulsos depois de uma confusão que aconteceu após o jogo. O goleiro Carlão e o lateral Zé Carlos do Atlético do Ceará também receberam o cartão vermelho. Além disso, o lateral direito do ABC, Marcos Vinícius, foi advertido com o terceiro cartão amarelo dele na competição. Portanto, Fernando Marchiori terá 4 jogadores a menos para montar a escalação para o próximo jogo, que acontece sábado às 19h no estádio Frasqueirão contra o Brasil de Pelotas. Vamos ver então o que disse o técnico Fernando Marchiori. Que hoje representou o nosso time, a nossa instituição, o espírito que os atletas tiveram, né? Da mesma forma que eu comentei que não houve isso em Ribeirão, hoje pelo contrário, né? Hoje acho que houve até em excesso, né? Mas foi muito bom. Sabíamos que temos que ter um equilíbrio disso para que não possamos perder tantos atletas, tantos jogadores, né? Jogadores importantes, né? Então acho que isso aí, mas foi o espírito da competição, o espírito aguerrido, do espírito
espírito de luta, de querer vencer, fez com que isso hoje aflorasse no nosso elenco, e parabenizar os nossos atletas por isso. Hoje, num campo onde não tinha a menor condição, não tem, né, a menor condição de se praticar o futebol. E neste domingo, a Cidade da Criança recebeu a segunda edição do projeto Domingo na Cidade. A programação gratuita começou às 10 horas da manhã e atraiu várias famílias. Além dos já conhecidos brinquedos e da área verde que encanta a todos, dos pequenos aos adultos, o projeto levou ao parque contação de histórias e apresentações como o espetáculo infantil Circo do Peteca. As crianças também puderam interagir, cantar e dançar com o show da Patrulha Canina. O projeto Domingo na Cidade é uma realização da Idearte Produções e conta com o apoio da Band Natal. A próxima edição, anota aí, vai ser no dia 19 de junho, a partir das 4 horas da tarde, na Cidade da Criança. A entrada é gratuita. O Boa Tarde RN desta segunda-feira vai ficando por aqui. Fique agora com o Nordeste Acontece, diretamente de Alagoas. Até amanhã.